dar as boas-vindas a todos, desejar a todos uma muito boa tarde e uma boa sessão aqui conosco. O meu nome é Rosa Podgorn, eu sou coordenadora das estratégias adotadas pelo Governo para a promoção de carreiras europeias e internacionais. Trabalho no Ministério dos Negócios Estrangeiros e queria começar então por saudar todas as pessoas que se inscreveram no webinar de hoje e que estão aqui presentes, que manifestaram o seu interesse em aprender mais sobre este concurso organizado pelo Serviço Europeu de Seleção de Pessoal nas áreas de gestão de crises e migração e segurança interna. É sempre muito bom ver tantos portugueses interessados e atraídos por uma oportunidade na União Europeia, uma carreira na União Europeia. E saúdo também, obviamente, o nosso convidado, Luís Amorim, chefe da Promoção e Relações Externas do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal, do EPSO. O Luís é não só a pessoa mais bem informada sobre este concurso e que poderá responder a todas as vossas perguntas e dúvidas, como também é um excelente exemplo de um nacional português, nosso compatriota, que optou por uma carreira europeia e tem feito o seu caminho dentro das instituições europeias. Por isso, Luís, muitíssimo obrigada pela disponibilidade e pela presença aqui hoje. Vou aproveitar ainda para agradecer o Centro de Informação Jacques Delors, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors e a representação da Comissão Europeia aqui em Lisboa, que também ajudaram na divulgação deste webinar. E antes de começarmos, queria só transmitir algumas informações sobre o webinar, algumas regras para assegurar o melhor funcionamento possível desta sessão. Portanto, em primeiro lugar, queria informar que esta sessão está a ser gravada, ou vai ser gravada, e que será seguidamente disponibilizada no site internet do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Poderemos, assim que possível e assim que estiver disponível, enviar o link, o site, para poderem aceder à gravação do webinar. Depois queria pedir ao máximo que ligassem as vossas câmaras para que o Luís vos possa ver e possa melhor interagir convosco e não estar a falar para um ecrã preto cheio de nomes, mas sem caras. A ideia aqui, efetivamente, é poder trocar informação e resolver todas as dúvidas e as perguntas que possam ter sobre este concurso. E para podermos nos ouvir todos uns aos outros e ser tudo muito claro e sem ruído, também vos pedi para desligarem os vossos microfones, está bem? Portanto, como eu dizia, o Luís vai fazer uma apresentação de cerca de 20 minutos e depois segue-se um tempo para perguntas e respostas. Para as perguntas e respostas, para as perguntas, no vosso caso, pedia, por favor, que levantassem a mão, portanto, aquela mãozinha para pedir a palavra. Em alternativa, também podem escrever a vossa pergunta no chat. Também procuraremos responder a todas as perguntas colocadas. E pronto, pela minha parte é tudo. Obrigada novamente pela disponibilidade do Luís. Obrigada a todos pelo interesse e pela presença. E passo agora a palavra ao Luís. Obrigada. Olá, obrigado, Rosa. Boa tarde a toda a gente que se juntou a nós nesta mesa virtual. Eu vou falar até às 19h30 e vou tentar explicar o melhor possível do que é que se trata este concurso e alguma da gíria que nós utilizamos no âmbito não só das instituições europeias, mas também do Serviço de Seleção de Pessoal da União Europeia, tendo em conta que a minha plateia provavelmente é composta por pessoas que já estão familiarizadas com estes concursos e com a terminologia que nós usamos, mas que haverá também alguém nesta plateia que não esteja ainda completamente familiarizada com o tipo de concursos, de processos de seleção que nós temos para as carreiras europeias e com a gíria que nós utilizamos, de maneira que eu vou ter sempre isso presente e aqueles que já sabem muito sobre os nossos concursos e sobre a nossa gíria vão ter que me desculpar,
porque eu vou ter sempre em conta aqueles que só agora estão talvez a começar a descobrir e a explorar o que é que isto significa na prática. Ora bem, algumas palavras sobre quem eu sou. A Rosa já me apresentou, sou chefe da promoção e das relações externas no Serviço de Seleção de Pessoal da União Europeia, mas já estou em Bruxelas, de onde vos estou a falar, para nós já à noite, porque é uma hora mais do que em Lisboa, mas já estou em Bruxelas há 28 anos e já estou a trabalhar para as instituições europeias há 22 anos. A minha carreira fez-se inicialmente no Conselho da União Europeia e há cerca de 2 anos e meio passei para a Comissão, candidatei-me, não foi uma coisa espontânea, foi uma decisão pessoal que eu tomei, candidatei-me para este lugar em particular na Comissão Europeia e estou neste momento, desde fevereiro de 2022, em frente deste serviço, à frente deste serviço. E penso que também é importante terem em conta o facto de eu ser um típico funcionário generalista, não sou um especialista, quero com isto dizer que ao longo destes 22 anos de carreira eu desempenhei 12 funções, todas elas muito diferentes umas das outras, e aliás é uma das grandes motivações que me fez continuar a trabalhar para a União Europeia, foi o facto de eu saber que dentro de uma só carreira ia ter diferentes oportunidades de carreira para explorar, evoluir, desenvolver as minhas capacidades e competências pessoais e profissionais. Posto isto, vou começar por explicar que este concurso sobre o qual eu vos vou falar trata-se de uma reabertura. Esta palavra reabertura que estão a ver aqui é de facto importante, porque, e até pode ser que alguns dos que me estão a ouvir já se tenham candidatado em 2023, mas nós voltamos, de facto, voltámos a abrir o concurso em junho deste ano, porque houve uma série de modificações que tiveram que ser introduzidas ao concurso que nos obrigaram a reabrir. Significa isto, portanto, que já há um conjunto de candidatos que se apresentaram ao concurso em 2023 e a esse conjunto de candidatos estão a ser adicionados mais candidatos até à data de fecho das candidaturas, que é o dia 9 de julho. Outra coisa que eu também queria assinalar, que é importante, é a nossa, mais uma vez, gíria, esta denominação AD7, que significa, na verdade, administrador de categoria 7, que no nosso sistema significa, primeiro, um funcionário com potencial para chefia. Eu penso que em Portugal chamaríamos no Serviço Público Português a um administrador um técnico superior. Se eu me tiver enganado, a Rosa pode corrigir-me, mas eu penso que seria o equivalente. E categoria 7 significa que já pede alguma experiência profissional, porque a categoria de entrada para o serviço na área dos técnicos superiores é a categoria 5. Portanto, ao lerem 7, automaticamente podem depreender que este é um concurso que vai pedir já experiência profissional com algum peso e não se trata, portanto, de um concurso de entrada. Isto é importante porque, de certa maneira, também ajuda a gerir as expectativas que eventualmente as pessoas poderão ter logo à partida, quando veem esta denominação. Ora bem, falei-vos em reabertura e o que é novo em relação a 2023? O que é que nos levou a abrir outra vez este concurso? Ou, se quiserem, processo de seleção. O facto de, no final de 2023, as instituições, com base em várias sentenças passadas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, terem decidido que todos os testes, todos os exames, se preferirem, é um sinónimo, mas nós estamos muito habituados a utilizar a palavra testes em vez de exames, mas todos os testes têm que ser agora feitos ou melhor, têm que ser postos à disposição dos candidatos nas 24 línguas oficiais da União Europeia. Feitos, não é bem assim, porque as pessoas só têm que fazer os testes em 2 das 24 línguas, mas nós EPSO,
temos que fornecer às pessoas que se candidatam a possibilidade de passarem os testes em qualquer uma das 24 línguas oficiais da União Europeia. E este não era o caso anteriormente, nós tínhamos a possibilidade de pedir que certos testes fossem feitos numa ou duas línguas exclusivamente, mas agora temos que os oferecer nas 24 línguas. E outra modificação que foi feita, ligada à primeira, ao regime linguístico, foi a substituição daquilo que nós chamávamos o estudo de caso por um teste escrito que tem mais as características de um ensaio académico, do que propriamente de um estudo de caso. E, portanto, estas duas modificações têm consequências também de ordem legal e obrigaram-nos a reabrir o concurso. Uma oportunidade para quem não se tinha candidatado em 2023, ou por não saber, ou por não ser ainda na altura elegível, e agora tem a possibilidade de se candidatar. Eu acho que é muito importante para quem me estiver a ouvir e já se tenha candidatado em 2023, estar bem ciente do facto de ter de voltar a validar a sua candidatura se tiver já feito anteriormente. Isto é uma mensagem que eu tenho que passar, porque mais uma vez não sei quem é que está na plateia, portanto tenho que considerar que há imensos casos de figura, como este em particular, de pessoas que já se candidataram em 2023 e que agora se apresentam novamente como candidatas. Vou continuar e mostrar-vos um diapositivo que resume as principais etapas de um concurso, aliás, semelhante a muitos outros concursos que nós organizamos. Neste caso, trata-se de, como disse a Rosa no início, de um concurso para gestão de crises, migração e segurança interna, mas este percurso que estão a ver aqui no vosso ecrã é comum a todos os concursos. O que eu queria assinalar mais uma vez, porque é importante repeti-lo, sobretudo porque quando estamos em linha há muita informação que nos escapa, é a data final de candidaturas, que é o dia 9 de julho, portanto, salvo erro, a semana que vem, quarta-feira, e também queria assinalar os testes, os exames, se preferirem, que têm que ser feitos para poder ser bem sucedido neste processo de seleção, neste concurso, eventualmente depois passar uma entrevista de emprego e se essa entrevista for bem sucedida, receber uma oferta de contrato. E eu vou voltar a esta questão outra vez, no final da minha apresentação. Os testes que aqui estão a ver são de três tipos. Há uma primeira bateria de testes, que são testes de raciocínio, também chamados testes cognitivos, em que nós vamos testar as capacidades de raciocínio numérico, verbal e abstrato dos candidatos. É muito importante sublinhar que não estamos à procura de génios, estamos à procura de pessoas que tenham capacidades de raciocínio médias e, portanto, vão ver que o que é pedido é que se tenha o mínimo necessário para passar, que é geralmente 50 de 100 pontos, certo? Portanto, mais uma vez, não estamos à procura de génios, estamos à procura de pessoas com capacidades de raciocínio médias. E, como veem também aqui, há um teste de conhecimento, que nós chamamos, no nosso caso, com a gíria, nomeadamente inglesa, Field Related Test, um teste na área relevante do concurso, que vai, obviamente, testar os conhecimentos que os candidatos têm, neste caso, na área de gestão de crises, de migração e segurança interna. Volto a fazer referência ao que tinha dito no início. Trata-se de um concurso para administradores de categoria 7, portanto, não é um concurso para entrada no Serviço Público Europeu e a nossa expectativa é que as pessoas que se Zé, apresentam ao concurso tenham já experiência anda, Zé. profissional, conhecimentos nesta área e, portanto, podem ser Zé, vamos considerados como embora, Zé. peritos. As tuas irmãs estão à espera. Acho que está alguém que tem o microfone aberto e é um bocado perturbador estar a ouvir a conversa em fundo.
Depois, temos um teste escrito. É o terceiro teste que faz parte deste conjunto, deste portfólio de testes. Já vos tinha dito que era uma espécie de ensaio, é o que substitui o estudo de caso, uma espécie de ensaio académico, e aqui especificamente o que vai ser testado são as competências de comunicação escrita dos candidatos. De maneira que um conselho que vos posso já dar de antemão é, se não estão ainda familiarizados com a forma como se escreve nas instituições, consultar, por exemplo, os sites da Comissão Europeia, do Conselho, da União Europeia, do Parlamento Europeu e ler a documentação que está aí disponibilizada nestas áreas, é fácil de encontrar, é uma forma de começarem a perceber como é que nós produzimos texto, como é que nós comunicamos por escrito, e isso certamente que vos poderá ajudar muito na altura do teste. Ora bem, nós estamos à procura de 168 candidatos bem-sucedidos, como é óbvio, para gestão de crises e 118 para migração e segurança interna. É muito importante realçar o facto de nos podermos candidatar somente a um destes campos, a uma destas áreas. Não nos podemos candidatar a mais do que uma área, de maneira que é muito importante ler aquilo que nós chamamos o anúncio de concurso. Eu já vos vou mostrar do que é que se trata, para nos familiarizarmos com não só estas diferentes áreas, mas também as exigências que são feitas em termos de percurso académico, de experiência profissional, para poder decidir em consciência, com toda a informação, qual a área à qual nos queremos candidatar. Ora bem, em termos de critérios de elegibilidade, é preciso, no caso deste concurso, preencher duas condições. Ou ter um mestrado com 6 anos de experiência profissional relevante, e essa experiência profissional relevante está bastante esmiuçada no anúncio de concurso, ou ter um diploma universitário, neste caso de bacharel, os 3 anos do chamado processo de Bolonha, para quem está familiarizado com essa terminologia, e 7 anos de experiência profissional relevante. Portanto, quem tiver um mestrado tem uma exigência menor em termos de experiência profissional de quem não tem um mestrado. Aconselho muito a que leiam com atenção o anúncio de concurso, é o documento legal que é publicado no Jornal Oficial da União Europeia, onde estas diferentes áreas estão exemplificadas e, portanto, é muito mais fácil perceber o que é que se quer dizer com experiência profissional relevante ao ler o anúncio de concurso. Já tinha dito no início que é necessário passar os testes em pelo menos 2 das línguas, das 24 línguas oficiais da União Europeia. No caso desta audiência, imagino que será português e uma outra língua. Também é verdade que a língua dominante de trabalho no seio das instituições é o inglês. Aliás, a minha apresentação está em inglês, porque em 99% dos casos é em inglês que eu faço a minha apresentação. É raro ter este privilégio de poder fazer uma apresentação na minha própria língua e, portanto, é importante terem isso em conta. Aqui, a ressalva de termos colocado esta nota em relação ao inglês, porque de facto em 2023 o concurso tinha alguns testes que eram apenas disponibilizados em inglês. Portanto, os candidatos tinham que passar aquele teste em inglês. Isto já não é o caso e daí nós insistirmos neste elemento importante do concurso. Há uma maior flexibilidade, um maior manancial de escolha para os candidatos em termos de línguas de teste. Portanto, uma pessoa poderia perfeitamente fazer em português ou francês, ou até em português e espanhol, se quisesse, tendo em conta que há depois a entrevista, e a entrevista vai ser muito provavelmente em inglês e ou francês, dependendo dos conhecimentos linguísticos que os candidatos tiverem posto no seu CV. Ora bem,
O procedimento de seleção é este que estão a ver aqui. É preciso, sempre que nos candidatamos a um concurso, criar aquilo que nós chamamos a conta EPSO. A conta EPSO é única e, uma vez criada, permite-nos candidatarmos a qualquer concurso, a qualquer processo de seleção organizado pelo EPSO, mas sem isso não é possível, de facto, preencher o formulário de candidatura. Já vos falei sobre os testes, portanto não me vou atardar neste elemento. O que eu queria sublinhar é que os testes são feitos num só dia e são todos feitos em linha, a partir do conforto das vossas casas ou eventualmente dos vossos locais de trabalho, se isso for possível, mas de facto é muito importante ter em conta que é num só dia e tudo em linha este processo de seleção. Depois queria sublinhar este conceito que talvez não seja do conhecimento de toda a gente que me está a escutar, que é o conceito de lista de reserva. Ou seja, se passarmos com sucesso todos estes testes que aqui estão, vamos ser colocados numa lista de reserva, lista essa de reserva que é depois transmitida às instituições europeias, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, que são 3 instituições, por exemplo, que estão bastante interessadas neste concurso, que nos pediram para organizar este concurso, e essas instituições vão depois fazer uma triagem de acordo com os CVs dos candidatos, porque já sabem que passaram os exames, portanto, já têm esse selo de qualidade, e vão fazer essa triagem no sentido de chamar depois os candidatos que identificam como tendo o percurso académico, profissional mais relevante para os postos de trabalho que têm disponíveis, vão convidar esses candidatos para uma entrevista de emprego. E se os candidatos forem bem-sucedidos nessa entrevista de emprego, há então uma oferta de contrato concreta que é feita pelas instituições. E isto é muito importante porque não é geralmente o processo mais comum de candidatura, e eu gosto muito de insistir nesta questão para que seja muito claro que no final da seleção nós não temos automaticamente direito a um posto de trabalho. Temos que passar por uma entrevista de emprego, temos que ser bem-sucedidos nessa entrevista de emprego e é só nessa situação que vamos depois poder, eventualmente, começar a trabalhar para as instituições europeias. Isto eu vou passar à frente, porque é informação que eu já transmiti. Queria mostrar-vos rapidamente o tipo de avaliação que vai ser feita em relação a cada um dos testes a que os candidatos vão ser chamados. Como veem, não se trata de classificar, neste caso, para os testes cognitivos, os melhores candidatos, mas de ter apenas o mínimo necessário para passar. E vou também mostrar-vos para o teste de conhecimento algo que é bastante importante e que está aqui assinalado a vermelho, que é o facto deste teste ser classificado. Eu já vos tinha dito inicialmente que, ao tratar-se de um concurso para administradores de categoria 7, estamos a falar de peritos, estamos a falar de pessoas que têm já uma experiência de trabalho considerável nestas áreas, gestão de crises, migração e segurança interna, e ao chegarem a este teste, os candidatos vão ser classificados de acordo com as suas notas. E, portanto, haverá candidatos que vão obter a nota mínima, 15 de 30, mas que não passarão o concurso porque não estarão seguramente entre os melhores, entre os mais bem classificados para este teste. E, portanto, isto é muito importante, o teste de conhecimento, porque vai determinar, se quiserem, podemos simplificar assim, se passamos à fase seguinte ou não, ainda que os testes sejam todos feitos no mesmo dia. Depois, o teste escrito queria também sublinhar o facto de, apesar de ser um teste que pede apenas o mínimo
para se poder passar, neste caso 5 pontos de 10 pontos, é um teste que vai avaliar as competências de comunicação escrita dos candidatos e aconselho-vos a seguirem este link, e houve alguém no chat que perguntou se podíamos partilhar a apresentação, e podemos, isso eu depois peço aos meus colegas em Lisboa que façam o seguimento, e aqui está um link, What is the Written Test, que vos dará informação muito importante sobre o tipo de elementos que os assessores deverão ter em conta para fazer a avaliação do teste escrito. E isso é muito importante porque é também uma ajuda que é dada aos candidatos para compreenderem melhor o que é que se espera neste teste. Portanto, aqui está o resumo do processo e eu vou terminar. Temos, obviamente, a lista de reserva com os candidatos que passaram o concurso. Esperamos alcançar os resultados que nos propusemos, 168 para gestão de crises e 118 para migração e segurança interna. Como vos tinha dito, contacto por parte das instituições para uma entrevista de emprego e depois, se essa entrevista for bem sucedida, uma proposta de contrato. E vou ficar por aqui e vou passar a palavra à Rosa para me dizer quais são as perguntas que foram feitas. Muito obrigada, Luís, muito esclarecedor, como sempre. De facto, já há aqui algumas perguntas no chat. Eu penso que aquelas que foram colocadas aqui também sobre a questão da experiência já foram respondidas, já foste muito claro explicando que de facto é preciso bastante experiência já nesta matéria. Há aqui uma pergunta um bocadinho particular relativamente a uma licenciatura de 4 anos. Se nesse caso também é necessário os 7 anos por ser uma licenciatura, ou uma vez que é um diploma de 4 anos, se aí já podemos considerar os 6 anos de experiência. Ora bem, eu compreendo esta questão até porque eu sou do tempo em que as licenciaturas tinham no mínimo 4 anos ou até 5 do pré-Bolonha. Ora bem, os critérios de elegibilidade que estão no anúncio de concurso são depois interpretados na prática, nomeadamente em casos excepcionais, pelo Comitê de Seleção, Selection Board. Não sei, vão ter que me desculpar, mas eu às vezes faltam-me estas expressões em português. Mas há um comitê de seleção para cada concurso e é esse comitê de seleção que, do ponto de vista legal, faz o acompanhamento de todo o processo de seleção, porque nós somos, a bem dizer, um secretariado, certo? Somos um serviço que vai prestar todo o apoio necessário, administrativo, logístico, conceptual também, a esse comitê de seleção formal, que é constituído por colegas meus das diferentes instituições que estão interessadas neste concurso e que vai ter, do ponto de vista legal, a possibilidade de decidir, por exemplo, se uma situação como essa, que não estará prevista explicitamente no anúncio de concurso, pode ou não ser considerada e pode ou não ser interpretada da forma que foi colocada na pergunta. Portanto, eu não posso dar essa resposta, vai depender de facto da verificação que esse comitê de seleção fará da documentação fornecida pelos candidatos e só mesmo esse comitê de seleção é que poderá tomar decisões sobre situações excepcionais que não estarão previstas no anúncio de concurso. Mas não quero criar muitas expectativas. É provável que mesmo tendo uma licenciatura de 4 anos, o comitê de seleção decida que é preciso ter os 7 anos de experiência profissional, porque não é oficialmente considerado como um mestrado. Obrigada, Luís. Vou aproveitar aqui uma pergunta da Branda, que pergunta onde é que se pode, na verdade, ao nível da União Europeia, ganhar o tipo de experiência necessária para poder estar em melhores condições ainda para concorrer. Vou deixar a palavra já daqui a um segundo, se me permitires apenas também dizer que aqui internamente, portanto, obviamente que os
sites do EPSO estão muito completos e o Luís poderá falar sobre isso. Apenas indicar que aqui ao nível interno, em Portugal, o site do Centro de Informação Europeia Jacques Delors anuncia e publicita todas as vagas, todos os postos abertos nas instituições europeias de concursos, para estágios, para outros tipos de contratos em várias áreas diversas, opções de vagas, portanto, quando é preciso experiência profissional, outras onde não é preciso experiência profissional. Eu vou deixar aqui no chat, em baixo, o site para poderem consultar essas oportunidades de emprego noutras áreas ou nesta área, mas para além deste concurso, digo em particular. Luís, não sei se queres completar. Sim, queria primeiro perguntar se conseguem ver o anúncio de concurso nos vossos ecrãs, porque eu estou a partilhar o anúncio de concurso, mas não tenho a certeza absoluta se o conseguem ver ou não. Sim? Pronto. Sim. Queria aproveitar para, de facto, mostrar, até porque nem toda a gente terá, se calhar, visto ainda do que é que se trata um anúncio de concurso. Queria mostrar-vos o anúncio de concurso tal como ele é publicado no Jornal Oficial da União Europeia, nas 24 línguas oficiais, e queria chamar a vossa atenção para o facto de, neste anúncio de concurso, haver exemplos concretos do tipo, por exemplo, de experiência profissional que poderia ser considerada como admissível para participar neste concurso, para ser considerado elegível, para as duas áreas de que se trata o concurso, para gestão de crises, para migração e para segurança interna, e é de facto um documento muito importante, porque vai ajudar a perceber melhor se têm ou não as condições necessárias para se poderem candidatar, e os exemplos que são dados no anúncio de concurso são sempre muito úteis, e é com base também nestes exemplos, é com base também nesta informação que o Comitê de Seleção vai poder fazer o seu trabalho, aquilo que nós chamamos a admissão, a verificação da elegibilidade dos candidatos para aceitar ou não os candidatos no concurso, e nomeadamente as situações de exceção. De maneira que aconselho-vos a lerem este documento com muita atenção. Obrigada, Luís. Temos aqui também algumas perguntas sobre os testes e sobre também calendário. A data, se já há uma data do dia dos testes, e também aqui outra pergunta sobre, portanto, entre a data dos testes, a publicação da lista de reserva, qual é que é o quadro temporal que está previsto para este concurso, se já tens essa informação? Ora bem, em relação aos testes, não tenho, e há uma razão para isso. Nós não sabemos quantos candidatos vamos ter, e a decisão sobre as datas de teste está ligada ao volume de candidaturas. Porque, para quem não sabe, explico que para organizarmos os testes temos uma empresa externa que nos fornece uma plataforma de testes em linha. Essa plataforma não é uma plataforma da União Europeia enquanto tal, é uma prestação de serviços. Essa empresa é uma empresa que trabalha não só para a União Europeia, mas também para outras organizações internacionais, e algumas até a nível nacional, tanto serviço público como empresas privadas, e portanto nós temos que, de facto, se quiserem, negociar com essa empresa as datas para os testes, e depende sempre do volume de candidaturas que temos. Portanto, vamos ter que esperar um pouco mais. As candidaturas terminam no dia 9 de julho, mas não será imediatamente no dia 10 que vamos ter essa informação. Vamos ter que esperar para negociar com a empresa que fornece a plataforma de testes, dependendo do volume, as datas para a realização desses testes. De maneira que eu, neste momento, de facto, não tenho informação. Nós estamos a tentar, tendo em conta as modificações que foram introduzidas no concurso, com o regime das 24 línguas, com o facto de termos tido que substituir
um tipo de teste por outro tipo de teste, que teve que ser necessariamente, como podem calcular, desenvolvido. Não é? Tivemos que pedir a mais peritos para se juntarem a nós, para nos ajudarem a fazer um novo tipo de testes. E isto leva o seu tempo também, não é um processo rápido, até porque nós temos que trabalhar a nível interinstitucional e isso, apesar de ser um privilégio, também acarreta outras consequências, como por exemplo levarmos mais tempo. De maneira que nós estamos a tentar com estas modificações que os concursos não levem mais de 9 meses, mas ainda não tivemos a possibilidade de testar este novo regime linguístico, de testar este novo portfólio de testes, com a substituição do estudo de caso, que já era algo que nós fazíamos há muitos anos, por um teste escrito de tipo ensaio e, portanto, não posso dar uma garantia absoluta de que poderemos manter esses 9 meses. Mas é esse o nosso objetivo. Mas não tenho, de facto, datas para partilhar convosco. Obrigada, Luís. Ainda para ficar na temática dos testes, temos aqui uma pergunta relativamente à possibilidade de disponibilizar algum tipo de bibliografia relevante para o teste de conhecimentos, se isso vai acontecer. E outra pergunta sobre o written test, uma vez que o teste escrito, portanto, uma vez que de facto é um exercício novo, se por acaso o EPSO publicaria um exemplo de teste escrito para se poder perceber de melhor maneira, efetivamente, a que é que as pessoas se vão deparar no dia da prova. Uhum. Ora bem, nós não temos, eu estou agora a partilhar, espero que possam ver, nós temos uma página dedicada aos nossos testes, mas incide sobretudo nos chamados testes cognitivos. São exemplos, não é uma página de formação, porque nós no nosso mandato estamos proibidos de dar formação sobre os testes, sobre o conteúdo dos testes. O nosso trabalho em termos de promoção é dar informação como esta que vos estou a dar agora, mas nunca formação para que os candidatos possam passar as nossas provas. Isso é algo que está bastante explícito no nosso mandato, mas nesta página, de facto, o que vão encontrar são exemplos de testes cognitivos. Há uma página que tem informação sobre o teste escrito, sobre a estrutura do teste escrito, mas que não dá nenhum exemplo. Porquê? Porque, como vos disse, o teste escrito é uma espécie de ensaio. Vai ser um ensaio que incidirá necessariamente sobre a temática do concurso. Estamos a falar de gestão de crises, estamos a falar de migração, estamos a falar de segurança interna. Obviamente, não estamos a falar destes temas num contexto nacional. Estamos a falar destes temas num contexto europeu. As pessoas que trabalham nesta área, nós esperamos que elas à partida tenham não só conhecimentos sobre as áreas em questão, mas também consciência de que estão a passar um concurso para a União Europeia e que necessariamente as perguntas que serão colocadas ou a pergunta que será colocada no ensaio incidirá sobre uma temática europeia. De maneira que, se eu fosse candidato, eu, a partir deste momento, estaria a ler com frequência notícias, informação que está disponibilizada pelas instituições em linha sobre as questões da gestão de crises, as questões da migração, as questões de segurança interna a nível da União Europeia. A nossa expectativa é que quem está a trabalhar nestas áreas, não é, sabe também o que se está a passar a nível europeu ou tem, obviamente, ferramentas ao seu dispor para perceber onde encontrar essa informação, porque já está minimamente consciencializado para a importância destas temáticas a nível europeu, ainda que trabalhe a nível nacional, certo? De maneira que nós não vamos disponibilizar nenhum exemplo, até porque os exemplos seriam todos diferentes dependendo do concurso, dependendo da temática do concurso, mas aquilo que temos disponível é informação sobre a estrutura e, muito importante, informação sobre os elementos que serão empregues ou observados pelos assessores, pelos avaliadores,
no teste escrito, que permitem orientar as pessoas e dar, digamos, uma ajuda para que percebam como é que isto funciona. Mas, de facto, como eu disse também durante a minha apresentação inicial, aconselho-vos a começarem a ler, desde agora, notícias nos próprios sites das instituições sobre estas temáticas, porque é a melhor maneira de se familiarizarem com o tema e de começarem a perceber o que é importante, mas também como é que estas questões são tratadas do ponto de vista escrito, como é que as instituições comunicam sobre estas questões, a terminologia que utilizam, os conceitos que utilizam, é muito importante. Mas não vamos ter aqui exemplos disponíveis para os candidatos. Em relação ao teste de conhecimento, nós vamos publicar informação importante na página dedicada ao concurso. Para cada concurso há uma página que lhe é dedicada e eu vou partilhar essa página convosco. Por exemplo, vou escolher a área de migração e segurança interna. Nesta página, que é mais, se quiserem, administrativa, onde estão, por exemplo, as datas importantes, os documentos importantes, as notícias mais relevantes para o concurso e uma série de outra informação que vos aconselho também a ler com tempo. Nós vamos publicar também documentos de base para ajudar os candidatos a prepararem-se para o concurso, que geralmente são publicados 2 semanas antes dos testes, certo? Mas de facto não temos bibliografia, não temos materiais para os concursos, nomeadamente por se tratar de um concurso para peritos, para pessoas que já têm não só um percurso académico nesta área, mas e, sobretudo, experiência de trabalho nestas áreas. Alonguei-me um bocadinho, mas às vezes é preciso reforçar estas mensagens para quem, sobretudo, está no começo desta aventura. Sim, muito obrigada. E se calhar ainda vou alongar um bocadinho mais, só para trazer aqui um elemento adicional. No processo de candidatura, há uma opção, a não ser que deixe de existir, mas penso que ela vai se manter, uma opção para autorizarem que os vossos dados e a vossa informação pessoal seja transmitida às vossas autoridades nacionais, neste caso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ao fazerem isso, permitem que nós, do nosso lado, também vos possamos, dentro da medida do possível, apoiar na vossa preparação para as provas. Geralmente o que acontece é precisamente reunirmos uma série de elementos, de recursos disponíveis que vos podem ajudar na vossa preparação e enviar por e-mail aos candidatos que autorizaram a partilha dos seus dados, senão nós não podemos chegar a vós e transmitir-vos essa informação. Portanto, apenas para também frisar este aspecto, esta é também uma vertente importante do trabalho do Ministério, é apoiar-vos na vossa preparação e para isso é preciso efetivamente que na vossa candidatura, no vosso formulário de candidatura, portanto, autorizem a partilha dos vossos dados com as autoridades nacionais e neste caso é o Ministério. Temos aqui outra pergunta que eu se calhar vou responder eu, Luís, que tem a ver aqui com uma questão mais interna nacional, relativamente, portanto, a pergunta é: para quem é funcionário público em Portugal, a assinatura de um contrato para funcionário permanente implica a obrigatoriedade de desvinculação total e permanente com a função pública. Geralmente o que acontece é que as pessoas que têm uma opção de trabalho, por exemplo, na União Europeia, já são funcionários públicos, têm que solicitar uma licença sem vencimento para exercício de funções em organizações internacionais. Faz-se esse procedimento e é uma autorização conjunta da área governativa de onde essa pessoa vem, onde ela trabalha, e aqui do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, não é obrigatório uma desvinculação total, embora seja necessário uma licença sem vencimento para o exercício dessas funções numa organização internacional, neste caso na União Europeia.
Vou tentar ver se há aqui mais alguma pergunta e perdoem-me se tiver escapado alguma das vossas perguntas, por favor levantem a mão se for o caso. Temos aqui ainda uma pergunta relativamente a calendário, ou seja, entre a publicação da data em que os exames vão ter lugar e a própria data dos exames, se haverá um tempo razoável de preparação e adaptação maior do que uma semana, ou qual é que é a prática geral entre a publicação da data dos exames e os exames efetivamente? Ora bem, eu não vou poder falar neste momento de uma prática, porque mais uma vez nós estamos em território virgem, ou seja, estamos a ver ainda como é que com este novo portfólio de testes e com este novo regime linguístico as coisas serão organizadas em termos de testes. Em relação ao anterior modelo, eu teria mais informação específica sobre as datas. Aquilo que vos posso dizer é que nós, assim que temos confirmação por parte da empresa que nos fornece a plataforma de testes da possibilidade de organizar os testes numa determinada data, publicamos essa informação, informamos os candidatos o mais rapidamente possível. Nós, como objetivo, enquanto EPSO, temos um objetivo de 2 meses entre o anúncio dos testes e a realização dos testes, o que nos parece suficientemente razoável para que as pessoas se possam preparar convenientemente para os testes, mas não vos posso fazer neste momento nenhuma promessa, porque seria prematuro da minha parte estar a dizer que se vai passar assim com este concurso. Nós temos o fim ou a data de final de candidatura no dia 9 de julho. Não penso que será uma grande surpresa para quem me está a escutar que durante o período julho-agosto não haverá muita informação disponibilizada, de maneira que será mais por volta do mês de setembro que nós poderemos dar mais informação aos candidatos sobre as próximas etapas do concurso. E, aliás, a página que estão a ver é um local onde nós publicamos este tipo de informação e aconselho sempre todos os candidatos a subscreverem esta página, neste caso penso que é migração, sim, segurança interna, mas há a mesma página para gestão de crises, para sempre que ela for atualizada receberem informação. Apesar de nós também enviarmos informação através da chamada conta EPSO a todos os candidatos, certo? Mas esta é mais, se quiserem, uma oportunidade, é mais um canal de comunicação que está disponibilizado e que convém seguir para receber toda esta informação à medida que ela vai sendo disponibilizada. Eu tinha visto uma pergunta em relação ao conteúdo dos testes, Rosa. Ora Sim. bem, eu não me posso pronunciar sobre o conteúdo dos testes. Compreendo a pergunta. Imagino que se trata de um candidato de 2023 que passou por um teste antes de nós termos reaberto o concurso. E porquê é que não me posso pronunciar sobre os testes? Porque eu não tenho acesso aos testes. Compreendo que, no caso deste candidato, a análise que faz pessoal é de que as perguntas não tinham necessariamente a ver com o tópico. E a única coisa que posso garantir é que são peritos, colegas meus que trabalham já nas áreas em questão, vindos das diferentes instituições, que nos ajudam a criar o conteúdo para os testes de conhecimento. Portanto, são pessoas que estão a trabalhar concretamente nessas áreas e que têm uma visão própria, legítima, daquilo que consideram necessário para verificar se os candidatos têm ou não a tal conhecimento, a tal expertise, como é que isso se diz, Rosa? Não é peritagem, não sei. O tal conhecimento Perícia também não é. específico, o tal conhecimento Conhecimento específico, especializado. especializado, obrigado,
que os faz ser peritos, certo? Eu não tenho acesso aos testes, como é óbvio, não tenho, nem devo ter, e portanto a única coisa que eu posso dizer é que vos dou esta garantia de que os testes são criados por colegas nas diferentes instituições que são peritos nestas áreas e que têm necessariamente uma visão própria e legitimidade profissional para fazer determinado tipo de perguntas. Portanto, não posso, para além disso, não posso entrar em mais diálogo com este candidato sobre a observação que faz sobre as perguntas do teste anterior. E penso que, eu não Está aqui sei. talvez outra pergunta que tem a ver ainda com os testes, mas não com o conteúdo, mais com o formato, relativamente então ao teste escrito. Uma pergunta se espera que seja necessário examinar previamente uma documentação dossiê, como noutros concursos anteriores, ou se será outro formato diferente de teste? Ora bem, este formato de que fala este ou esta potencial candidata, não sei, é o formato do estudo de caso, certo? E, portanto, como eu disse na minha apresentação, mas talvez nem toda a gente tenha entrado ao mesmo tempo, o concurso foi reaberto porque o estudo de caso foi substituído por um teste escrito que tem características de um ensaio académico. Portanto, aquilo de que me está a falar é o que era aplicável anteriormente no contexto do estudo de caso. Já não vai ser esse o tipo de teste que os candidatos vão receber. Portanto, isso deixa de ter relevância a partir de agora. Exato, obrigada. Vou responder aqui outra pergunta relativamente ao pedido de licença sem vencimento, se deve ser iniciado no Ministério ou requerido no Ministério de origem. Eu penso que será no Ministério de origem iniciado o processo, mas aconselho a esclarecer essa questão cabalmente com o Serviço de Recursos Humanos do seu Ministério, do Ministério de origem, ou até talvez com o Serviço de Relações Internacionais Europeias, também se estará a par e poderá dar essa informação definitiva. Não sei se temos mais perguntas. Se alguém ainda quiser colocar uma ou duas perguntas, ainda temos aqui uns minutinhos, levantando a mão ou escrevendo no chat. Houve aqui vários pedidos para receber a documentação de base para este concurso e, portanto, poderemos enviar logo a seguir portanto, a apresentação PowerPoint, como o Luís já referiu, o anúncio do concurso também, assim como o link, a ligação do site onde toda esta informação, e que o Luís agora nos está a mostrar aqui no ecrã, onde consta toda esta informação e que será, à medida que o concurso avança, atualizada também. Portanto, é muito importante que tenham este site como referência. Uma pergunta sobre línguas, Luís. Se é aceitável fazer os testes em português e espanhol ou é mais vantajoso utilizar sempre inglês ou francês como segunda língua, imagino? Ora bem, a minha resposta vai ser a seguinte. Os candidatos têm direito a fazer os testes em quaisquer duas línguas oficiais das 24 línguas oficiais. Isto é muito importante ressalvar porque é um direito que foi reafirmado várias vezes pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. O que é importante ter em conta, e portanto isso não vai, a escolha dessas duas línguas, não vai ter nenhuma influência no processo de seleção. É um direito que os candidatos têm e uma escolha individual. Tendo dito isto, e já o referi anteriormente e volto a repeti-lo, porque é importante, é necessário que os candidatos tenham em conta que o processo não é apenas a seleção propriamente dita, os testes que mostrei anteriormente, mas
inclui também uma entrevista de recrutamento. Quando passamos os testes, somos colocados numa lista de reserva e, se formos identificados devido ao nosso percurso académico, devido à nossa experiência profissional, como de interesse, vamos ser chamados para uma entrevista de emprego. Essa entrevista de emprego será conduzida com muita probabilidade em inglês e ou francês. É, portanto, necessário que todos os candidatos, eu diria uma carreira internacional em geral, mas neste caso específico, uma carreira nas instituições europeias, tenham em conta que haverá um momento, e espero que isso aconteça a muitos dos que me estão a ouvir, em que serão chamados para uma entrevista de emprego. A capacidade de se poderem expressar nestas línguas que eu referi, que são línguas de facto de trabalho, no nosso dia a dia são as principais línguas que utilizamos, e o inglês, como já disse inicialmente, é de facto uma língua que domina em todas as instituições, com exceção do Tribunal de Justiça da União Europeia, que está baseado no Luxemburgo, onde o francês continua a ser uma língua muito importante. Como dizia, é necessário que os candidatos tenham isso em conta e que estejam devidamente preparados para depois passar essa entrevista de emprego nas melhores condições possíveis, possam comunicar nas melhores condições possíveis nessas tais línguas de trabalho que não são oficiais, mas que são na prática as línguas que nós utilizamos no nosso entorno, para poderem ser bem-sucedidos e para depois terem uma proposta de emprego. Mas quero deixar muito claro, porque isto é uma questão formal que é muito importante, que a escolha das línguas faz-se entre 24 línguas oficiais e é uma decisão absolutamente pessoal de cada um dos candidatos e não do EPSO. Obrigada, Luís. Já estamos a chegar ao fim. Há aqui ainda uma pergunta relativamente à questão da nacionalidade. E penso que sim, que é preciso ter a nacionalidade de um dos Estados-membros da União Europeia para poder apresentar a sua candidatura. É um dos critérios de elegibilidade básicos, é ter a nacionalidade de um dos 27 Estados-membros da União Europeia. Sem isso, não é possível candidatarmos. E vejo que há uma pergunta sobre se a entrevista é uma nova seleção. Não. Ora bem, a entrevista é parte do processo de recrutamento. No nosso ecossistema, seleção e recrutamento são conceitos diferentes. A seleção diz respeito aos testes, aos exames, o recrutamento diz respeito à entrevista. A entrevista é uma entrevista de recrutamento, porque naturalmente as instituições querem conhecer os candidatos, certo? Agora, é assim, são convidados todos? Não. Volto a repetir aquilo que disse inicialmente. Quando estamos colocados numa lista de reserva, não temos uma garantia automática de contratação. A contratação só se fará se, depois de termos passado os exames e depois de termos passado a entrevista de emprego, termos sido bem-sucedidos na entrevista de emprego, for feita uma proposta concreta de contratação. E para ir à entrevista de emprego, temos que ser escolhidos. A partir da lista de reserva, as instituições vão fazer uma análise das características dos candidatos e haverá CVs mais interessantes do que outros. Todos os candidatos que estão na lista de reserva têm o selo, se quiserem, o selo de qualidade do EPSO. Passaram o concurso. Mas, naturalmente, há diferenças entre os diferentes candidatos e as próprias instituições, dependendo da natureza dos postos que têm disponíveis, vão sentir-se mais interessadas por uns candidatos do que outros. E temos também que ter em conta que a natureza do trabalho, por exemplo, no seio da Comissão Europeia, ou no seio do Conselho da União Europeia, ou do Parlamento Europeu, ou do Serviço Europeu de Ação Externa, é diferente. Fazemos todos parte da mesma família, mas cada instituição tem também os seus serviços, tem também a sua área específica de intervenção e as suas necessidades coincidem também com essas diferentes áreas de intervenção. E, portanto,
vão olhar para a lista de reserva, para esse manancial de talento que é a lista de reserva, tendo em conta as suas necessidades específicas. E, portanto, só depois de passarmos a entrevista de emprego e sermos bem-sucedidos é que haverá uma proposta de contrato. Obrigada, Luís. Não quero abusar do teu tempo. Penso que há aqui uma última pergunta, tem a ver ainda com os testes e as fontes de preparação. Referiste a importância de ler documentos das instituições europeias para a preparação para o teste escrito. E há uma pergunta muito específica se entre todos os tipos de documentação publicada pelas instituições, press releases, studies, briefing, fact sheets, qual tipo seria sugerido para nos prepararmos para esse ensaio académico? Se é que podes destacar uma dentro destas todas. Esta é a minha opinião pessoal, certo? Porque eu tenho sempre que ter em conta o meu papel institucional e a minha opinião pessoal. Portanto, aquilo que eu vou dizer agora é a minha opinião pessoal. Eu penso que é muito importante seguir as notícias publicadas pelas instituições nas áreas às quais nos candidatamos, nomeadamente no caso da Comissão Europeia. As diferentes direções-gerais têm sites dedicados a notícias específicas para as áreas cobertas por essas direções-gerais. Portanto, se ainda não seguem, o meu conselho seria que seguissem esses sites de notícias específicos às direções-gerais que se ocupam, por exemplo, destas matérias, porque vão ter logo aí informação muito relevante sobre o que é que está a acontecer e quais são também as prioridades políticas dessas DGs, dessas direções-gerais, neste caso específico da Comissão. Mas há também, é certo, fact sheets que são publicadas por essas DGs, mas também publicadas no site do Serviço de Publicações da União Europeia, que tem imensa informação disponível sobre variadíssimas temáticas, que penso também ser muito útil ler, porque podem ajudar a compreender melhor algumas das notícias que serão curtas, certamente, que vão aparecer no site das Direções-Gerais da Comissão sobre estas áreas, gestão de crises, migração e segurança interna. Não esqueçam também o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem um serviço, uma espécie de think tank, não sei qual é que é o termo em português, mas tem também um serviço que produz informação factual muito interessante sobre diferentes áreas de intervenção. Acho que ninguém ficará surpreendido se eu disser que estas temáticas, gestão de crises, migração, segurança interna, são temáticas muito presentes na produção que é feita por este serviço no Parlamento Europeu. São temas que interessam muito ao Parlamento Europeu, uma instituição eminentemente política e que dedica muita atenção a estes temas, de maneira que também vos aconselharia a seguirem atentamente o que é publicado pelo Parlamento Europeu. E o último conselho, não se esqueçam que todas estas instituições estão presentes nas redes sociais e que há muita informação interessante publicada no LinkedIn, publicada no Instagram. Às vezes esquecemos que o Instagram também pode ser uma fonte de informação factual, não é só um site de entretenimento, também há muita informação factual e relevante que é publicada no Instagram e todas as instituições estão presentes, de maneira que vos aconselho a seguirem todas estas fontes de informação o mais possível. Mas isto não é um conselho do Epson, é um conselho do Luís. Obrigada, Luís, por esse conselho pessoal. Muito útil também, seguramente. Não vamos tirar mais do teu tempo, aí em Bruxelas já são 8 da noite.
Talvez a última pergunta, porque acho que é uma resposta muito simples, relativamente à duração da lista de reserva, durante quanto tempo ela se mantém válida. E para responder, eu posso responder talvez à Brenda, não, o Epson de facto não tem uma plataforma de formações, como o Luís já disse, apenas estas informações relativamente ao concurso. Se puderes ainda só responder esta Sim. questão sobre a lista de reserva, seria muito útil. Sim. E depois disto vamos fechar e deixar o Luís ir jantar, e nós próprios também ir para casa. Ora bem, as listas de reserva formalmente têm a duração de 1 ano. Eu digo formalmente porque, na prática, aquilo que nós observamos é que as instituições têm interesse em prolongar a lista de reserva para além desse ano formal e, de facto, acontece com muita frequência, e quando eu digo muita frequência, estou a dizer praticamente sempre, estou a querer dizer praticamente sempre, que as listas, a validade das listas seja prolongada entre 3 a 5 anos. De maneira que isto é talvez importante para quem inicialmente fica um pouco assustado com o facto da lista ser publicada e ter uma validade de apenas 12 meses. É importante deixar bem claro que na nossa experiência, é raríssimo a lista ser fechada passado 1 ano e as instituições têm todo o interesse em prolongar essa validade e, na maior parte dos casos, em 3 a 5 anos que a lista permanece válida. Obrigada. Pronto, com isto vamos concluir o webinar e agradeço muito novamente ao Luís a sua disponibilidade, a participação, todas as informações muito úteis, os esclarecimentos todos prestados. Muito obrigada, Luís, pela excelente colaboração connosco sempre. E agradecer também a todos os presentes e interessados e desejar-vos boa sorte no processo de candidatura e depois no processo de seleção e dos testes e ainda depois no processo de recrutamento, porque como já aprendemos hoje, de facto são 2 etapas separadas, a seleção e o recrutamento. E portanto, muito obrigada novamente a todos e desejo-vos então um bom serão e uma boa noite para o Luís. Ok, obrigado. Foi um prazer. Até à próxima. Muito obrigada a todos.